Vamos lá, então. Pessoal, última aula nós estávamos falando da lei de contravenções penais, correto? A gente viu a diferença de crime e contravenção penal, que está lá no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, né? Crime, temos pena de reclusão e de detenção, enquanto a contravenção penal é pena de prisão simples. A gente viu, então, a distinção de reclusão, detenção e prisão simples. A gente viu que as regras gerais do Código Penal serão aplicadas às contravenções, desde que a lei de contravenção penal não disponha de modo contrário, né? Depois vimos que, quanto à contravenção penal, a lei rege o princípio da territorialidade absoluta, né? Por quê? Porque só é aplicável para a contravenção praticada no território nacional, certo? Não tem tentativa de contravenção penal. As penas principais são prisão simples e multa. Pode vir só prisão simples, pode vir só multa, ou ambas cumulativamente ou alternativamente. Vimos que a prisão simples deve ser cumprida sem rigor penitenciário. A gente viu que quem está cumprindo prisão simples não pode ficar junto daquele preso por detenção ou reclusão. Que mais? Que o trabalho do preso de qualquer preso, seja por prisão simples, seja por reclusão ou por detenção, ele é obrigatório. Aí a exceção aqui na lei de contravenções penais é o preso condenado até 15 dias. Então, aquele preso que está cumprindo até 15 dias de prisão simples, ele é facultado o trabalho para ele, né? Quanto à reincidência, a gente ficou para ver essa aula. Depois nós vimos que a duração da prisão simples não poderá ser superior a 5 anos, né? Enquanto que para crimes, ou seja, detenção e reclusão, a execução não pode ser superior a 40 anos, aqui não pode ser superior a 5 anos, certo? Pode ocorrer uma fixação maior? Pode. O que não pode é executar, né? Beleza. Vimos que tem a suspensão da pena aqui, né? Suspensão da pena também para as contravenções penais, nos termos lá do artigo 77 do Código Penal. Porém, aqui, enquanto lá para os crimes é de 2 a 4 anos, aqui é de 1 a 3 anos. Vimos também que a ação penal é pública, incondicionada, somente no caso de vias de fato que será pública condicionada à representação. Vou falar melhor disso quando a gente for falar lá no artigo 21 da vias de fato. E daí, no artigo 21, já inicia as contravenções penais em espécie. Mas primeiro, antes de entrar nas contravenções penais em espécie, eu vou falar desse quadro aqui da reincidência. Então, quais artigos falam da reincidência no nosso ordenamento jurídico? O artigo 63 do Código Penal e o artigo 7º da Lei de Contravenções Penais. O que não tiver no artigo 7º e no artigo 63 é porque não é considerado reincidência. Então, a gente lê e, por exclusão, a gente tem, não está previsto nem no 63 do Código Penal, nem no 7º da Lei de Contravenções Penais, então, isso aqui não gera reincidência. Então, eu fiz esse quadro para vocês aqui, que está bem explicado. Vamos lá. Veja o que diz o artigo 7º da Lei de Contravenções Penais. Lembrando que a Lei de Contravenções Penais, ela é o decreto-lei, na verdade, né, 3.688 de 41. Então, abram aí o decreto-lei 3.688 de 41, beleza? Artigo 7º. Verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado no Brasil ou no estrangeiro por qualquer crime,
ou, no Brasil, por motivo de contravenção penal. Então, esse é o artigo 7º. Deixa eu pegar aqui para vocês o 63 do Código Penal e vou colocar no nosso material. Que a bunda não prejudica, né? Então, vamos aproveitar que a gente está falando da reincidência e vamos colocar aqui o artigo 63 do Código Penal e os seus incisos, e o 64 e os seus incisos, né? Que daí a gente já aprende, né? Já aprende tudo, tanto quanto às leis de contravenções penais, quanto aos crimes, né? Então, vamos lá. O 63 diz o seguinte: verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgada a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. 64. Para efeito de reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. 2. Não se consideram os crimes militares próprios e políticos. Então, vamos lá. Eu adicionei o 63 e o 7º, eu juntei os dois, né? E fiz esse quadro aqui. Veja bem, quando teremos a reincidência no Brasil? Quando a gente tiver uma condenação anterior com trânsito em julgado de contravenção penal no Brasil, mas uma contravenção penal no Brasil, a gente vai ter a reincidência, certo? Porque diz assim, ó, verifica-se a reincidência quando a gente pratica uma contravenção depois de uma sentença no Brasil por motivo de contravenção. Então, aqui a gente tem a reincidência. Aqui, contravenção no exterior, mas contravenção no Brasil, a gente não tem a reincidência. Por quê? Porque a gente tem que o artigo 7º é omisso, ele não diz isso, ó. Aqui, ó, ou no Brasil por motivo de contravenção, ele não diz ou no Brasil e no exterior por motivo de contravenção. Até porque a lei de contravenção penal, ela se aplica no território brasileiro. Então, aqui, a gente não tem essa possibilidade de reincidência. Então, se lá no exterior você cometeu uma contravenção, for sentenciado lá, e aqui você cometeu uma contravenção, não tem reincidência. Beleza. Contravenção no Brasil mais crime no Brasil. Gente, você não tem a reincidência. Por quê? Porque o artigo foi omisso, certo? Era perfeitamente possível uma reincidência aqui, mas o artigo foi omisso, o artigo 7º. Olha, veja bem, verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em julgada a sentença que o tenha. Deixa eu ver, peraí. Verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção. Então, a gente está aqui no segundo quadrinho, ó. O agente pratica uma contravenção, beleza. Depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado no Brasil ou no estrangeiro por qualquer crime. Então, crime mais contravenção. Ou no Brasil por motivo de contravenção. Então, a gente tem contravenção no Brasil mais contravenção no Brasil. Beleza. Então, não fala aqui uma contravenção no Brasil com um crime posterior. Ah, vamos ver se fala lá no 63. Olha o 63. Quando a gente comete novo crime depois de transitar em julgado, sentença que tenha o condenado por crime. Então, o 63, ele não fala nada de contravenção, ele só fala de crime. Então, de contravenção deveria falar o 7º. E ele deu essa brecha aqui, ó, ele é omisso. Então, na lei penal, a gente sabe que a gente tem que analisá-la restritivamente, não amplamente.
Então, nesse caso, não se opera a reincidência. Veja que interessante, né? Vamos lá, voltando ao quadro aqui. Cadê? Crime no exterior ou crime no Brasil, mais crime no Brasil, reincidente. Artigo 63. Crime no Brasil ou no exterior, mais contravenção no Brasil, reincidente. Artigo 7º da LCP. Então, as hipóteses de reincidência é do quadro 1, do quadro 4 e do quadro 5. O quadro 2 e o quadro 3, ela não se opera a reincidência. Então, veja bem, contravenção no exterior mais contravenção no Brasil não gera reincidência. Contravenção no Brasil mais crime no Brasil não gera reincidência, por omissão do artigo 7º da Lei de Contravenção Penal. Perfeito? Alguma dúvida aqui quanto à reincidência? Não? Veja bem. Perfeito, prof. Tudo bem, obrigada, Greg. Veja bem, o que diz o artigo 64. Depois de extinta a pena ou cumprida a pena, depois de 5 anos, a gente não tem mais a reincidência. A gente tem o que a gente chama de tecnicamente primário, acho que é. Porque, veja bem, ele era reincidente, mas por ter passado esse período de 5 anos do cumprimento da pena, aqui ele deixa de ser reincidente, né? Mais de 5 anos. Então, 5 anos e um dia, ele deixou de ser reincidente, ele volta a ser primário. Tá bem? Isso é muito importante nos casos práticos. Beleza? Então, vamos falar agora das contravenções penais em espécie, ou seja, das contravenções penais mesmo, da vias de fato, perturbação da tranquilidade, perturbação do sossego, jogos de azar e tudo mais. Então, as contravenções em espécie começam lá no artigo 21. Quem pode ler para mim o 21, por favor? Quem está com o microfone aí que poderia ler? Vou ler para você, Rafa. Vou ler para você. Obrigada. 21. Lei de Contravenções Penais. Vias de fato. Praticar vias de fato contra alguém, pena, prisão simples de 15 dias a 3 meses, ou multa de 100 mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime. Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 até a metade se a vítima é maior de 60 anos. Perfeito. Gente, então vamos lá. Muito obrigada. Alguns apontamentos. Vias de fato. A via de fato é uma agressão, tá? Então, é uma infração contra a integridade física. Só que ela distingue da lesão corporal, certo? A lesão corporal a gente tem a leve, a grave e a gravíssima, e abaixo da leve ainda a gente tem a via de fato. A lesão gravíssima está lá no parágrafo 2º do 129, então a gente verifica a lesão gravíssima quando teve, após a agressão, teve algum daqueles casos lá do 129. Veja, lembrando quais casos são. Parágrafo 2º. Incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização do membro sentido ou função, deformidade permanente ou aborto. Então, quando da agressão resultar algumas dessas 5 situações, sempre, gente, sendo comprovada por laudo, certo? Por perícia. Então, quando a gente tiver alguma das 5 situações, a gente está diante de uma lesão gravíssima. Quando a gente tiver as situações do parágrafo 1º, a gente está diante de uma lesão grave, que é aceleração de parto, debilidade permanente de membro, sentido ou função, perigo de vida, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Beleza. E a lesão leve, que é assim, houve uma lesão, foi feito um laudo de lesão corporal, verificou-se a lesão pelo laudo, certo? Seja uma roxidão, seja qualquer vestígio, né? Qualquer vestígio que o perito conclua
o slide sumiu, que o perito conclua que ali houve uma lesão corporal, mas que não resultou alguma desse parágrafo 1º ou 2º. Então, veja bem, teve uma lesão, certo? Tem uma perícia indicando que houve alguma lesão, alguma agressão, só que não teve nem as causas as causas não, não teve aquelas lesões, não decorreram o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, não teve debilidade permanente, não ficou 30 dias ou mais, né, afastado do trabalho, enfim. Então, é a lesão corporal do caput, né, lesão corporal leve. Quando houve uma agressão, porém não tem laudo, ou fez-se um laudo e o laudo não apareceu nenhuma lesão, a gente desclassifica, né? O que ocorreu ali, na verdade, não foi uma lesão corporal, mas sim a contravenção de vias de fato, ou seja, houve uma agressão à integridade física da pessoa, mas foi mais branda, certo? Não foi tão grave para a gente entender como lesão corporal, foi mais branda, então é a vias de fato, a contravenção penal de vias de fato. Veja só o que eu coloquei no slide. Não há uma lesão aferível pelo exame de corpo de delito, pois neste caso haveria lesão corporal. Então, não tem no laudo, não consegue se aferir aí a lesão, certo? A agressão. Exemplo de vias de fato: empurrão, tapa, rasteira, puxão de cabelo, qualquer contato físico sem ferimento algum, certo? Caracteriza, então, a vias de fato. Objetividade, incolumidade corporal da pessoa, né? A integridade física da pessoa. Elemento subjetivo: dolo, somente pune a modalidade dolosa, não pune a modalidade culposa. Duas observações aqui, ó. Essa observação em vermelho e essa. Primeiro aqui, gente. Quando vocês se depararem, seja aqui na lei de contravenções penais, seja nas leis especiais ou no próprio Código Penal, com isso aqui, ó, multa de 100 mil réis a um conto de réis. A gente sabe que não tem mais réis, né? Mas veja bem, isso aí é um artigo de 1941, certo? Então, como a gente faz? A gente simplesmente desconsidera e só considera a multa. Porque se vocês forem ver no Código Penal, nos artigos atuais, não tem mais a quantidade, só fala multa. Então, ali você vai considerar só que é previsto multa. E como vai calcular essa multa? Vai calcular de acordo com o... Vitor, só colocar um A, fica reais, né? Vai calcular de acordo com o artigo 49, certo? Mínimo 10, máximo 360 dias multa, valor 1/30 a 5 vezes o salário mínimo nacional vigente. Então, você ignora aquela quantia e só considera que para aquele delito é previsto a multa. E você vai calcular a multa de acordo com o artigo 49 do Código Penal, beleza? Vamos lá, então. E aqui, ação penal. O crime de lesão corporal dolosa leve ou culposa exige representação. Então, é o que eu falei lá em cima, então eu vou repetir aqui, que é bem importante. Então, vamos anotar assim, ó. As contravenções penais são de ação pública incondicionada, nos termos do artigo, acho que é o artigo 7º, né, que traz isso. Não, o 7º fala da reincidência. Deixa eu ver qual que é. 17. Nos termos do artigo 17 do Decreto-Lei 3.688 de 41. Beleza. Incondicionado. Então, não dependia nem de queixa, nem de representação. Ocorre que, com o advento da lei dos juizados, que é a lei 9.099 de 95,
Os crimes de lesão corporal culposa e leve passaram a prever passaram a ser, vamos colocar aqui, de ação penal pública condicionada à representação, certo? A lei dos juizados tem um artigo lá que diz: os crimes de lesão corporal culposa e leve são condicionados à representação. Beleza. Ou melhor, dependem da representação, né? Deixa eu tomar um chazinho aqui enquanto vocês copiam aí. Joia. Com isso, gente, surgiu a discussão, né? Que eu já falei, também mencionei para vocês. Ora, se a lesão corporal culposa e a lesão corporal leve, que deixa uma agressão aferível por laudo, né? São mais graves, eles dependem de representação da vítima, não faz sentido a vias de fato, que é menos grave, é mais branda, ser incondicionado, certo? Então surgiu essa polêmica que eu coloquei aqui para vocês. Deixa eu pegar. Tá, daí então vamos colocar o texto inteiro aqui. Ocorre que nananana. Beleza. Assim, vírgula, surgiu a polêmica, não, uma palavra mais bonita que polêmica, discussão, a discussão. Polêmica não é nada jurídico, eu acho, né? Discussão é jurídico. Surgiu a discussão. 2 pontos. A lesão leve e culposa. Crimes mais graves que a contravenção penal de vias de fato dependem de representação. Não fazia sentido, então, referida contravenção ser incondicional. Estão acompanhando meu raciocínio? Aí, nesse sentido, veio o STF, firmou o posicionamento de que a contravenção penal de vias de fato também depende de representação. Gente, esse é um posicionamento, então, jurisprudencial, tá? Do STF. Vocês não vão achar isso aqui na lei, certo? Na lei tá que todas as contravenções são incondicionadas, são de ação penal pública incondicionada. Então, aqui vocês têm que saber, saber dessa decisão jurisprudencial. Joia? Então, somente a ação penal de vias de fato depende de representação. As demais contravenções são de ação pública incondicionada. Fechou até aqui? Alguma dúvida? Bora lá, então. Próxima contravenção penal em espécie. Omissão de cautela na guarda de animais. Artigo 31. Deixar em liberdade, confiar a guarda de pessoa inexperiente ou não guardar com a devida cautela animal perigoso. Prisão simples de 10 dias a 2 meses, ou multa de 100 mil réis a 1 conto de réis. Então, vocês já ouviram aquele vizinho que deixou o cachorro escapar e mordeu o ciclista e foi para lá no juizado especial criminal? Nada mais é do que esse artigo aqui, essa contravenção penal, certo? Você deixa um animal que é perigoso, né?
e deixa ele em via pública, causando risco aí a alguém, né? Causando risco a outro. Deixar em liberdade, confiar a guarda ou não guardar com a devida cautela animal perigoso. Prisão simples de 10 dias a 2.000 anos ou multa. Prisão simples de 10 dias a 2 meses ou multa. Beleza. Incorre na mesma pena quem, na via pública, abandona animal de tiro, carga ou corrida ou confia a pessoa inexperiente. B. Excita ou irrita animal, expondo em perigo a segurança alheia. 3. Conduz animal na via pública, pondo perigo à segurança alheia. Gente, vejam que isso aqui é um crime de perigo, tá? O simples fato de você deixar esse animal na rua já caracteriza aqui no CAPT. Não precisa, de fato, ele morder alguém. Se morder, você ainda responde pela lesão, né? Então, aqui é a segurança pública, né? Incolumidade pública. Então, é um crime de perigo e não de dano. Crime não, contravenção, né? Uma infração. Objetividade jurídica, incolumidade pública, sujeito ativo, qualquer pessoa, passivo, a coletividade. Animal perigoso. É necessário comprovar que o animal é perigoso, é bravo, feroz. Então, você que deixa um pincher 0, ou melhor, deixa igual o meu, um Spitz, que é tão bonzinho, não morde nem nada, não morde nem comida direito, você deixar ele na rua e falar que é um animal perigoso, poxa vida, não caracteriza, né? Então, tem que demonstrar que, de fato, aquele animal é perigoso. Elemento subjetivo, aqui pune a culpa, tá? Então, você não... você pode deixar culposamente, né? Eu deixei porque eu deixei o meu portão ficou aberto, culposamente o meu Rottweiler saiu da minha casa. Então, eu vou responder na modalidade culposa também. Lesões corporal. Se da falta de cautela ou omissão decorrer efetivo dano ocorrendo, caracterizar-se-á as lesões corporais culposas previstas no artigo 129, parágrafo 6º do Código Penal. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Aqui vocês respondem pelo crime de perigo, pela infração penal de perigo. Se ocorrer, de fato, alguma lesão corporal, vocês ainda respondem pela lesão corporal, certo? No caso, a culposa, né? Se o dolo de vocês não foi... Se vocês não tiveram o dolo de agredir alguém com o seu cachorro. Daí é só pelo culposo, né? Cachorro aqui que eu falo porque eu acho que é o que me vem mais na cabeça, assim, nessa contravenção. Mas tem outros tipos, né? De animais. Vejam lá. Direção não habilitada de embarcação. Aqui, gente, previa aqui a contravenção penal de veículos, mas com o advento do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, né, em 97, Lei 9.503 de 97, esse artigo foi parcialmente revogado. Então, onde se lia direção não habilitada de veículo ou embarcação, você tem que ler somente embarcação. Veículo não mais é punido aqui na Lei de Contravenções Penais, mas sim no Código de Trânsito Brasileiro, tá bem? Deixa eu ver como que tá no site do Planalto, se foi uma revogação tácita ou expressa. Artigo... se vocês forem no site do Planalto, não foi revogado, ainda consta veículo na via pública, mas vocês têm que saber que ele foi revogado, tá? Foi revogado pelo CTB, pelo Código de Trânsito Brasileiro. Então, você tira esse veículo na via pública e considera tão somente as embarcações, tá bom? Beleza. Voltando lá... Perdi vocês aqui, achei vocês. Artigo parcialmente revogado pelo artigo 309 da Lei 9.503 de 97, é o que eu acabei de falar. Súmula 720 do STF. O artigo 309 do CTB, que reclama decorra do fato perigoso de dano,
derrogou o artigo 32 da Lei Penais, no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres. Então, tem até uma súmula que fala dessa derrogação, que é a revogação parcial, né? Embarcação a motor. A contravenção subsiste apenas em relação à direção sem habilitação de embarcação a motor em águas públicas. Beleza? Então, dirigir sem a devida habilitação a embarcação e motor em águas públicas. Então, por exemplo, um caiaque, você está em águas públicas, mas não é a motor, então não caracteriza, nem existe, né? É habilitação de caiaque. Direção perigosa ou embarcação. Gente, lembrando que aqui no 32 é só dirigir não habilitado já caracteriza. Já o 34 vai falar dirigir perigosamente. Então, aqui não está falando de habilitação, se você é habilitado ou não, mas sim dirigir perigosamente. Dirigir também tira ali tira a parte que fala de veículo, né? Dirigir embarcações em águas públicas, pondo em perigo a segurança alheia. Prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. Aplicação restrita. A embriaguez ao volante, competição não autorizada, o abuso de velocidade eram considerados contravenções e atualmente estão previstas na Lei 9.503 de 97. Então, aqui, dirigir perigosamente, a gente tem que eram contravenções, né? Agora, somente quanto à embarcação, quanto a veículo, também vai estar lá no CTB, Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 97, beleza? Daí tem os artigos correspondentes aqui. A contravenção, então, subsistiu apenas em relação às embarcações. Perigo abstrato e coletivo. Não se exige um resultado concreto. Sim, é uma contravenção de perigo, certo? Não exige o dano efetivo. Você não precisa ter machucado alguém, mas tão somente causado o perigo contra a segurança das pessoas, correto? Perigo concreto individual. Crime de perigo para a vida ou a saúde de outrem, previstos no artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Detenção de 3 meses a 1 ano se o fato não constitui crime mais grave. Então, veja bem, aqui no artigo 34 da Lei de Contravenção, esse perigo é um perigo coletivo, é um perigo coletivo, né? A segurança alheia. Já no 132 é a vida ou a saúde de outro, então, de maneira individual. Então, eu coloquei aqui nesse slide essa distinção, tá? Que poderia caracterizar ambos, mas aqui a gente está falando de um perigo individual e concreto, tem que demonstrar, no caso concreto, o perigo, e aqui num perigo abstrato e coletivo, tá bom? Então, a gente está falando de um perigo a mais de uma pessoa, a coletividade, né? Tem uma pergunta aqui. Papagaio, pincher é perigoso. Pincher é perigoso mesmo, dependendo do pincher. Papagaio, não sei não tenho nenhum causo, não. Prof, se for um animal silvestre, tem que comprovar o perigo? Na verdade, essa situação de comprovar o perigo, vou pegar lá o artigo de novo. Deixar em liberdade, não, guarda com cautela animal perigoso. Todo caso, você tem que comprovar o perigo, mas assim, quando você fala de um animal, de uma onça, por exemplo, de um leão, ele é um perigo... Como eu vou dizer? É um perigo comprovado por si só, entendeu? Agora, se a gente estiver falando de um gato de bengala, a gente não tem certeza que ele é perigoso. Aí sim você tem que demonstrar, tá? Agora, um animal mais silvestre, ele fica subentendido. Você tem que demonstrar, mas por si só ele já caracterizaria, entendeu? Agora, dependendo do animal, não. Travou, gente? Tá travado? Vocês não estão me vendo? De certa forma, não precisa, então.
Vou até dar uma olhadinha, tá, ô Vitor? Vamos olhar isso aí, mas de certa forma não precisaria, se tratando de animal perigoso por si só, né? Vamos ver, omissão, cautela, animais. Necessidade, comprovação, periculosidade, animal. Olha, só os... Periculosidade confirmada, tá. Nananana. Não sei se tem um artigo específico, sabe, para animais silvestres. Nada, quando animais existem, função de cautela, cachorro, aqui, nada, cidades filões. Vou dar uma olhadinha, tá? Entre um intervalo, entre uma coisa e outra, eu vou dando uma olhadinha. Tá normal? Vou dar uma olhadinha, beleza? Tá. Aqui é normal, estou vendo. Então tá, beleza. Vamos para o próximo. Onde nós estávamos aqui? Perturbação do trabalho ou sossego alheios. Aqui, gente, nós temos duas contravenções penais bem parecidas, que é a perturbação do sossego ou do trabalho e a perturbação da tranquilidade. Vocês vão ver que uma, ela é bem específica ao fato que a outra atinge um número maior de pessoas. Então, uma é aquele seu vizinho que te incomoda, aquela pessoa que fica tocando a sua campainha e saindo correndo, aquela que vai te perturbar no trabalho. A outra é aquele que fica com som alto na avenida. Quem mora em cidade pequena tem muito disso. Acho que cidade grande tem também, nos postos de gasolinas, né? Ou em loteamentos, né? Enfim, então vamos lá. Perturbação do trabalho ou sossego alheios. Perturbar o trabalho ou sossego alheios. Quem pode ler para mim, por favor, para eu dar um time na minha garganta? Vai lá, Rafaela. É 42? Isso. Tudo bem. Perturbação do trabalho ou do sossego alheio. Perturbar alguém, o trabalho ou sossego alheios. Inciso primeiro, com gritaria, algazarra. Inciso segundo, exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais. Inciso terceiro, abusando-se de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. Inciso quarto, provocando ou não procurando impedir o barulho produzido por animal de que tem a guarda. Pena, prisão de 15 dias a 3 meses ou multa de R$ 200.000 ou 2 contos de réis. Esses contos de réis... Daí você tira fora, considera só o multa. Ó, depois a gente vai ter lá do artigo 65, se você puder ler para mim também, ó. Aqui. Vai lá, manda abraço no 65. 65 diz que é a perturbação da tranquilidade, né, rapaz? Uhum. Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por assinte ou por motivo reprovável, prisão de 15 dias ou 2 meses ou multa de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Perfeito, obrigada. Então, gente, vou colocar a distinção aqui para vocês. Os 42 e 65. E o 65. Aqui.
Larissa estava tentando entrar. Então, gente, objetividade do 42. Paz pública. Sujeito ativo, qualquer pessoa, e passiva, coletividade. Expressão alheios. Veja bem, ó, o que diz aqui. Imagina, Lari, tudo certo. Olha o que diz aqui, ó. Perturbar alguém, o trabalho ou sossego alheios. Então, o trabalho é alguém específico. Agora, o sossego é alheios. Exige que a perturbação atinja um número indeterminado de pessoas. Perturbação do sossego do 42 versus a perturbação da tranquilidade do 65. A perturbação do sossego atinge um número indeterminado de pessoas, enquanto a perturbação da tranquilidade atinge pessoa determinada. Então, como perturbação da tranquilidade, a gente tem quem fica passando trote, quem toca a campainha e sai. Então, veja bem, a gente acha que é uma brincadeira de criança. Se for de criança, é um ato infracional, né? Mas na verdade é uma contravenção, sim, perturbação da tranquilidade. Já a perturbação do sossego atinge um número indeterminado de pessoas, que é aquele que eu mencionei, um som alto, né, que atrapalha toda a vizinhança, um som alto na avenida, que a gente tem aqui a coletividade como sujeito passivo, enquanto na perturbação da tranquilidade é uma pessoa específica, tá bom? Então, gritaria, barulho com voz, algazarra sem voz, por exemplo, quebra de garrafa, nananã. Uma vez eu atendi no juizado uma perturbação do sossego, que era algazarra. E o que era essa algazarra? Estava tendo um casamento e eles colocaram, acho que pedras dentro de uma garrafa PET e estavam fazendo a gravata, numa chácara no meio da cidade. E aquilo incomodou a vizinhança. Então, ali houve uma perturbação do sossego por algazarra, certo? Vamos ver o que mais. Poluição sonora. Existe um tipo penal específico na Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 98, que traz a poluição sonora, que é o artigo 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar à saúde humana, ou que provoque a mortandade de animais ou destruição significativa da flora. No caso da contravenção exposta neste artigo, há apenas perturbação e não dano eminente. Então, essa seria a distinção do 42 para o artigo 54 lá dos crimes ambientais, né? E lá também tem que comprovar através de perícia, né? Então, tá bom, gente. Então, essa é a distinção da perturbação do sossego e da perturbação da tranquilidade. O sossego seria uma quantidade maior de pessoas, né? Um número indeterminado. Já da tranquilidade é uma pessoa específica, né? Você tá tranquilo lá e tem uma pessoa que vira e mexe, ele te perturba. Beleza. Das contravenções relativas à organização do trabalho. Está lá no artigo 47. Vamos pegar lá o artigo 47. Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerça sem preencher as condições que a lei está subordinada ao seu exercício. É o exercício irregular ilegal da profissão ou atividade. Aqui, o que a gente tem que tomar cuidado quanto a essa contravenção? Ela é subsidiária. Como assim subsidiária? Lá no Código Penal, tem, por exemplo, exercer atividade de médico ilegalmente. Então, quando esse exercício é de medicina, vai lá no Código Penal. Salvo engano, lá também abrange a farmácia, então também seria lá. Mas no próximo slide eu mencionei aqui para vocês. Veja bem. Contravenção de exercício de profissão ou atividade, por exemplo. Do exercício ilegal de profissão ou atividade. Por exemplo, exercer ilegalmente a função de segurança, taxista, né, atividade de segurança de taxista, profissão de advogado. Fundamento constitucional é livre, o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Objeto jurídico, interesse social de que determinadas profissões somente sejam exercidas por pessoas
que preencham os requisitos e qualificações previstos em lei. Norma penal em branco. Trata-se aqui de uma norma penal em branco. Por quê? Porque ele precisa de uma complementação, visto que as profissões e as atividades devem ser reguladas em lei. Então, veja bem, ela fala aqui, ó, em condições aqui, por lei está subordinado o seu exercício. Então, é norma penal em branco. Você precisa ir aqui atrás dessa lei para você complementar essa norma penal. A tipicidade, se a profissão ou a atividade não for regulada em lei, não há contravenção, por óbvio, né? A habitualidade é exigida, há posicionamentos contrários, porém é entendido majoritariamente que é exigida a habitualidade. Por quê? Porque fala aqui, ó, exercer. Então, quando você exerce, não é um dia, você tem que ter a habitualidade. Quando você lê o verbo exercer, né, fica subentendido aí uma habitualidade. Joia. Exemplos: advocacia, corretor de imóveis, vigilante. Beleza. O exercício ilegal da medicina e da farmácia tem-se o crime do 282 do Código Penal. Então, você exercer ilegalmente a medicina ou a profissão de farmácia, farmacologia, né? Você incide lá no crime do artigo 282 pelo princípio da especialidade, né? Já que tem um crime específico, você responde lá. E não aqui na norma, e não aqui na contravenção penal. Beleza? Artigo, esqueci, 47. Joia, vamos lá. Das contravenções penais relativas à polícia de costume. Na verdade, não é polícia de costumes aqui, tá bem errado. Relativas à polícia de costumes, é mesmo. Polícias mesmo. Gente, o que é importante eu colocar aqui para vocês? O artigo 50, ele fala dos jogos de azar. Só que aqui não está abrangido o jogo do bicho. Por quê? Porque tem uma lei específica que trata do jogo do bicho. Então, o jogo do bicho também é uma contravenção penal, tá? Também é ilegal, é considerado uma contravenção penal e não um crime. Porém, não é punido aqui pelo artigo 50, né? Artigo 50 da Lei de Contravenções Penais. Ele vai estar numa lei específica. Vou abrir o slide aqui para vocês, ó. Então, ó, jogos de azar. Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante pagamento de entrada ou sem ele. Prisão simples de 3 meses a 1 ano e multa. Beleza. Estendendo-se os efeitos da condenação à perda dos móveis e objetos de decoração do local. A pena é aumentada de 1/3 se existem entre os empregados ou participa do jogo pessoa menor de 2 anos. Incorre na pena de multa de R$2.000 a R$200.000 quem é contratado a participar do jogo, ainda que pela internet ou por qualquer outro meio de comunicação, como ponteiro ou apostador. Consideram-se jogos de azar. Jogo em que o ganho e a perda dependam exclusivo ou principalmente da sorte. As apostas sobre corridas de cavalo fora do hipódromo ou de local onde sejam autorizados. Então, fora de local que sejam autorizados ou de hipódromos. As apostas sobre qualquer outra competição esportiva. Equiparam-se para os efeitos penais a lugar acessível ao público. Casa particular em que realizam jogos de azar, quando deles habitualmente participam pessoas de que não sejam da família de quem a ocupa. Então, é uma casa particular, mas ali, na verdade, tem jogos de azar, tem aí um jogo de perda ou ganha, que depende da sorte, que vale dinheiro. O hotel ou casa de habitação coletiva, a cujos hóspedes e moradores se proporciona jogo de azar. A sede ou dependência de sociedade ou associação em que se realiza o jogo de azar. O estabelecimento destinado... Estabelecimento destinado à exploração de jogo de azar, ainda que se dissimule esse destino. Falei, peraí, parecia que eu tinha alguém chamando. Beleza. Quanto a isso aqui, gente, que eu queria falar, então, que é do jogo do bicho, né? Que tem uma norma especial para o jogo do bicho, que é o Decreto-Lei 6.249 de 44. E quanto à máquina de caça-níquel, ela caracteriza a contravenção penal.
Mas, porém, contudo, todavia, se ela for adulterada para que o jogador nunca ganhe, aí a gente vai estar diante de estelionato e não da contravenção penal de jogo de azar, tá? Aqui é o artigo específico lá da lei de 1944, Decreto-Lei 6.248 de 44. Ó, cadê? Realizar o denominado jogo do bicho, em que um dos participantes, considerado comprador ou ponto, entrega certa quantia, com a indicação de combinação de algarismo ou nome de animais, a que correspondem números, ao outro participante, considerado vendedor ou banqueiro, que se obriga, mediante qualquer sorteio, ao pagamento de prêmios em dinheiro. 6 meses a 1 ano de prisão simples e multa ao vendedor, e de 40 a 30 dias de prisão ou multa ao comprador ou ponto. Então, a gente tem lá, ó, gente, é bem antigo, né, esses artigos, então eles utilizam o jogo com acento e tal. Roleta é considerado jogo de azar, né? E se ainda ela for adulterada, aí a gente ainda tem o estelionato, que é crime de maior potencial. Gente, vejam bem, antes existia o crime de mendicância. Veja bem, além da pessoa estar à margem da sociedade, ainda ela era criminalizada, né? Ela já é criminalizada, mas ela era criminalizada propriamente dito, literalmente. Artigo 60. Mendigar por ociosidade ou cupidez. Pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses. Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3 se a contravenção é praticada de modo vexatório, ameaçador ou fraudulento, mediante simulação de moléstia ou deformidade, em companhia de alienado ou menor de 18 anos. Então, existia a contravenção penal por mendicância. Mas essa contravenção penal ela foi abolida em 2009, certo? Pela Lei 11.983, então, de 2009, aboliu a contravenção penal de mendicância. A gente tem ainda a contravenção penal de embriaguez, gente. Apresentar-se publicamente em estado de embriaguez, de modo que cause escândalo ou ponha em perigo a segurança própria ou alheia. Prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. Se habitual a embriaguez, o contraventor é internado em casa de custódia e tratamento. Beleza. Vamos ver se eu tenho alguma coisa aqui. Acho que não. Veja bem, o que é mais importante das contravenções penais é o começo, né, da lei, que fala sobre o procedimento, fala sobre o conceito e tudo mais. Depois, assim, as contravenções espécies é importante a gente ver, a gente ler, até para a gente saber que existe, né? Porque muitas contravenções penais, por serem coisas que hoje são banais, a gente nem sabia que era contravenção, porque, veja bem, é de 1941, então de 41 para cá foram 80 anos, né? Então, muita coisa se tornou banal, mas existe ainda esse crime, existe ainda punição como contravenção. Por isso que eu tô passando mais rapidinho, tá? Servir bebidas alcoólicas a vulneráveis. Servir bebidas alcoólicas. Esse inciso 1, que era para menor de 18 anos, foi revogado. Por quê? Porque surgiu o ECA, e no ECA tem um artigo específico, né? Servir bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, artigo 243. Então, pelo princípio da punibilidade, da especialidade, pune-se lá no artigo 243 do ECA, e não aqui nas contravenções penais, tá bom? Então, vejam bem. Mas os demais continuam. A quem se acha em estado de embriaguez, a pessoa que o agente saiba sofrer de faculdades mentais, a pessoa que o agente sabe estar judicialmente proibida de frequentar lugares onde se consome bebida de tal natureza, prisão simples de 2 meses a 1 ano ou multa. Aqui, ó, o 243 do ECA, ó, vender, fornecer, servir, ministrar
ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, à criança ou adolescente, bebida alcoólica, ou, sem justa causa, outros produtos componentes que possam causar deficiência física ou psíquica. Ó, lá a pena é de detenção, né, porque lá é crime, de 2 a 4 anos e multa. Beleza. Aqui a perturbação da tranquilidade. Adultério antigamente era considerado crime, hoje é considerado infração pelo ordenamento jurídico ou não tem punibilidade? Não, adultério não tem fato atípico. Antes era considerado crime, hoje é um fato atípico, tá bom? Já era dano moral só, talvez. Ele não é crime, mas tem bastante gente pedindo dano moral por adultério, né? Quando foi vexatório e tudo mais. Mas crime não é mais não, beleza? Ai, ai. Objeto jurídico. Gente, perturbação da tranquilidade. Vamos com calma. Tô falando muito rápido hoje, né? Deixa eu dar uma acalmada aqui. Deixa eu dar uma respirada, que eu acho que tô falando muito rápido. Ainda falta a gente ver perturbação da tranquilidade. Omissão de comunicação de crime. Recusa de dados sobre identificação. Perturbação da tranquilidade. Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por assinte ou por motivo reprovável. Prisão simples de 15 dias a 2 anos ou multa. Então, aqui, eu já falei, né, molestar, importunar alguém, perturbando-lhe a tranquilidade, né? E aqui, eu acho que o mais interessante é a gente conseguir distinguir lá do perturbação do sossego. Perturbação do sossego atinge um número indeterminado, perturbação da tranquilidade de uma pessoa certa, né? Uma ou mais, mas pessoas determinadas. Artigo 63. Omissão de comunicação de crime. Deixar de comunicar à autoridade competente crime de ação pública de que teve conhecimento no exercício de função pública, desde que a ação penal não dependa de representação. Ou crime de ação pública de que teve conhecimento no exercício da medicina ou de outra profissão sanitária, desde que a ação não dependa de representação e a comunicação não exponha o cliente a procedimento criminal. Então, veja bem, gente, a gente tem a contravenção penal de omissão de comunicação de crime. Vejam que os sujeitos ativos aqui são próprios. Não é qualquer pessoa que deixa de comunicar um crime à autoridade competente que vai responder por essa contravenção penal. Não. Quem que vai responder? No inciso 1, aquele que teve o conhecimento do crime no exercício de função pública. E no inciso 2, aquele que teve conhecimento no exercício da medicina ou de outra profissão sanitária. E qual crime que tem que deixar de comunicar à autoridade competente? Crimes de ação penal pública incondicionado. Por quê? Porque se for privado, vai depender de queixa do ofendido, então a pessoa não tem poder nenhum sobre aquilo, né? E se for condicionado à representação, também vai depender de representação. Então, somente crime de ação penal pública incondicionado. Perfeito? Objetividade jurídica, o normal funcionamento da administração pública. Somente pode ser funcionário público no caso 1, ou médico ou outro profissional na área sanitária no caso 2, no inciso 2. Sujeito passivo o Estado, sujeito ativo a gente já falou, elemento subjetivo dolo. Consumação, com a simples omissão. Aqui a gente tem uma contravenção penal de omissão própria, né? Que o próprio artigo fala, deixar de. Então, aqui, a gente tinha lá, a gente tem as infrações penais comissivas, que são atos, né? Conduta positiva, agir. A gente tem as infrações penais omissivas, que é deixar de fazer algo, omissiva própria, que é justamente isso daí. E depois a gente tem a omissiva imprópria, né? Que
são os garantes que podem cometer. Nossa última contravenção aqui, para a gente ver nessa aula, recusa de dados sobre a própria identificação ou qualificação. Tomar cuidado aqui, gente, para a gente não confundir com o crime de falsa identidade lá do 307 do CP. Aqui a gente está falando de recusar dados sobre de dar dados sobre a própria identificação, né? E não dar identidade falsa, né? Identificar-se falsamente. Então, recusar-se para a autoridade, quando por esta justificadamente solicitados ou exigidos, dados ou indicações concernentes à própria identidade, estado, profissão, domicílio e residência. Multa, R$200.000 a 2 contos de réis. Então, ignorem isso aqui. Vai ser pena de multa de 10 a 360 dias multa, correspondente a 1/30 a 5 vezes o maior salário mínimo nacional. O salário mínimo nacional. Beleza. Voltando lá. Parágrafo único. Incorre na pena de prisão simples de 1 a 6 meses e multa se o fato não constitui infração penal mais grave, quem, nas mesmas circunstâncias, faz declarações inverídicas a respeito de sua identidade pessoal, estado, profissão, domicílio e residência. Então, já tem aqui, se não constitui infração penal mais grave, justamente porque existe o crime de falsa identidade, né? Então, acaba incluindo, né? Imbuindo aí no crime de falsa identidade do artigo 307 do Código Penal. Beleza? Aqui já você se recusa, você não quer dar a sua identidade. E lá você dá as informações, só que você dá falsamente, falsas informações. Joia? Vou deixar aberto aqui para vocês irem copiando, qual que vocês deixaram de copiar, enquanto eu vou pesquisar aquela questão lá do Vitor, que eu fiquei de ver. Algum para vocês copiarem no final? Vou deixar aberto nesse aqui, então. Omissão, cautela. Gente, se vocês ficaram com alguma dúvida também, esse é o momento. De questionar. Eu vou disponibilizar, pode deixar. Hoje eu estava rápida, né? Achei que tá até doendo. Procura analisar aspectos polêmicos quanto à aplicação da lei dos crimes ambientais. Não é aqui que eu quero falar. Omissão de cautela na guarda de animais. Olha as notícias. O homem ficará preso por andar com um Rottweiler sem focinheira. Meu Deus. De 2005. Faz tempo, hein? Missão de cautela animal. Aqui eu vou encontrar. Vamos fazer assim, eu vou fazer a chamada e vou desligar a gravação, daí eu vou pesquisar, tá? Porque senão o vídeo fica muito extenso. Aí é ruim de juntar depois. Então eu vou fazer a chamada, daí depois eu vou desligar o vídeo e vamos ver essa questão. Vamos discutir junto.
Aline Pérez. Bruna Regina. Presente. Bruna Regina. Gregory. Karina. Marcos Meneghelli. Vanessa Bispo. Presente. Ana Carla. Ana Carolina. Ângela. Caleb. Camila Teixeira. Carol Regina. Kleber. Débora. Gabriela Gomes. Gabriela Nayara. Igor Pegoraro. Israel. Jussara. Larissa. Leonardo. Lucas. Maria Daniela. Maria Heloísa. A Dani tá aí, né? É que Daniela, daí eu confundo. Maria Heloísa. Murilo. Raíssa. Sara. Tainá. Valdivino. Presente, ótima semana. Obrigada, Valdivino, para você também. Tudo de bom, fica com Deus. Vitor Hugo. Vitor Bacelar Breda, arroba. Vitória Gardim. Vitória Constantino. E o Alisson. Nossa. Joia, gente. Vou desligar então a gravação. Quem quiser sair, pode sair. Quem quiser ficar para a gente tirar nossa dúvida. Gente, o Vitor Hugo saiu, eu vou matar ele. Ué, o Alisson estava na reunião e não respondeu chamada?